Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de carros por assinatura. Estamos aqui dentro da Tiguan, do tetaço da Tiguan, e hoje eu tô meio triste, porque eu vim contar uma coisa aqui para vocês que eu não imaginava nunca que eu ia descobrir nesse mundo de carros por assinatura. Depois desse tempo todo eu achava que eu já sabia tudo sobre esse segmento, mas ontem eu descobri uma coisa que assim me deixou bem chateado com a maioria das empresas de carros por assinatura. Uma coisa que eu tenho certeza que para você também vai fazer diferença, porque quando a gente opta por esse mundo de carros por assinatura, a primeira coisa que a gente quer é tranquilidade. E teve um caso recente aí na internet de um famoso Jeep Grand Cherokee, ano 2018, que teve um problema grave na bomba de combustível do carro. Um carro dentro da garantia de 3 anos da Jeep. E a garantia foi negada. Porque bomba de combustível, teoricamente, pode ser apontado como alguma coisa de desgaste natural do veículo, e isso não é coberto pela garantia. Absurdo, né? Não sei o final desse caso, mas o que eu fui pesquisar depois de ter visto esse caso é exatamente o que eu quero trazer aqui para vocês, que me deixou bem perplexo com esse segmento de carros por assinatura. E a partir de agora eu vou mostrar para vocês o que é a diferença de que o que vai estar incluso nas trocas das empresas de carros por assinatura e o que não vai estar incluso nas trocas das empresas de carro por assinatura. Mas antes eu quero falar aqui já para você que uma das empresas apenas do segmento de todas as que a gente já falou aqui no canal cobre esse tipo de conserto como o do Jeep Grand Cherokee que aconteceu, que é uma manutenção corretiva, tá? E eu vou explicar isso daqui, a diferença de manutenção preventiva, de corretiva, quais empresas cobrem, o que elas cobrem, o que elas não cobrem. Então, se você está procurando saber aí sobre manutenção de carros por assinatura, esse vídeo é exatamente para você que precisa saber mais sobre esse assunto antes de tomar sua decisão, se vale a pena ou não. Carros por assinatura, todo mundo já sabe, se você está aqui, provavelmente você já deve ter assistido outros vídeos aqui no canal. Vou deixar uma playlist aqui para vocês com uma playlist completa de tudo sobre carro por assinatura. Já deve ter mais de 40 vídeos para você acompanhar sobre esse segmento. Mas a principal diferenciação dos carros por assinatura é você pagar apenas a mensalidade, não tem custo nenhum mais com o veículo. É o que eu sempre defendi aqui no canal com vocês e é o que eu acho que deveria ser para todas as empresas. Mas sempre tem os poréns, né? A gente já fez um vídeo aqui falando dos problemas de ter um carro por assinatura. Tem alguns problemas sim, a gente precisa estar ciente dos riscos antes de tomar a atitude de ter um carro por assinatura. Não estou falando que cobre nem que não cobre, tá? Eu vou citar aqui as empresas. Qual é a empresa, que foi uma única empresa que me reportou que cobriria esse tipo de problema, como foi o do Jeep. E eu vou trazer para vocês aqui ao final mostrando qual foi, tá? E não é a Porto Seguro, que eu sempre falo aqui como é a minha queridinha por causa dos seguros, né? O seguro da Porto é melhor, apesar da área de cobertura dela ser ruim ainda, e de ter alguns problemas de pós-venda no atendimento, mas que são mínimos em relação ao que ela oferece em seguro, e o valor dela é especificamente esse mês, né? Nós estamos aqui em agosto de 2021, especificamente agora esse ano. E nesse mês os preços estão bons. Mas a Porto também não oferece essa correção, digamos assim, de um problema no veículo, tá? Mas lá, antes eu quero deixar claro aqui, eu tô com o tablet aqui, uma colinha, do que é esse tipo, e qual é esse tipo de manutenção, para a gente diferenciá-las na hora de pesquisar lá no contrato das empresas, qual a empresa que cobre, qual a empresa não cobre, o que cobre, tá? E o principal delas aqui é uma pegadinha, né, sobre manutenção preventiva e manutenção corretiva. É isso que a gente quer deixar claro aqui. Primeiro, esses conceitos, para que não haja... Na hora que você lê lá no contrato, você só vai escrito lá, manutenção preventiva está incluso. E você acha que, por exemplo, uma bomba de combustível que estraga num veículo que está dentro de garantia vai ser uma manutenção preventiva, né? Mas não é uma manutenção preventiva. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? O que então que é uma manutenção preventiva? Lá no manual do seu carro vai ter um monte de coisa incluso na manutenção, que é o plano de manutenção corretiva do seu veículo, tá? O que está lá no manual para ser trocado, todas as empresas trocam, tá? Então isso inclui filtro de ar, tá? Que normalmente está lá, né? Tem que trocar o filtro de ar da cabine, tem que trocar o filtro de ar do carro. Isso está incluso. Trocas de óleo, tá? Todas. Troca de freio ou fluido de freio, né? Troca de óleo de motor, troca de óleo de câmbio, troca de óleo diferencial. Todas essas trocas são previstas nos manuais de todos os carros. Então, isso está incluso, tá? Troca e limpeza de filtros. Filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro antipólen da cabine. Tudo isso está incluso em todas as empresas nas manutenções preventivas.
O que mais? Por exemplo, correia dentada do veículo tem que trocar lá com 40 mil quilômetros, está incluso? Sim. Por quê? Porque correia dentada está incluso no manual do veículo que tem que ser trocada, é uma manutenção corretiva, né? É tudo que é feito antes de acontecer um problema, para que um problema não aconteça, né? E é tudo que está no manual do carro. E aí entra a pegadinha, no contrato de todas, e eu descobri isso porque a primeira que eu vi explícito no contrato, que não cobria manutenção corretiva, é a Flua Fiat, exatamente, coincidentemente, a mesma da Jeep, né? A Flua também tem veículos Jeep, e me atinei que esse caso específico da Jeep não cobriria se o carro fosse por assinatura. E aí quem teria que pagar essa conta seria o assinante. Sim, ele teria que pagar uma conta de R$223 mil, que é a conta lá da bomba de combustível do Jeep Grand Cherokee. Ele teria que pagar integralmente para a Flua, né? Olha que absurdo. Então sim, mas aí eu falei assim, poxa, mas será que só a Flua não cobre então manutenção corretiva? E não, tá? Eu fui pesquisar e eu descobri que a maioria das empresas não cobre a manutenção corretiva. O que significa isso? As empresas normalmente não colocam no manual, mas eu pesquisei diretamente com as empresas e em todas elas eu recebi a afirmação de que não cobre manutenção corretiva. E aí vamos lá, estamos falando aqui de Porto Seguro que não cobre uma correia dentada. Vou voltar aqui nos termos do que cobre ou não e o que é corretivo, né? Mas nenhuma das empresas cobrem, tá? Tem uma só que cobre e Porto Seguro está incluso nas que não cobrem. Então fica aqui até o final do vídeo para você entender qual é a empresa que cobre, tá? E é a única. Manutenção corretiva. Então, o que é a manutenção corretiva, né? São problemas que podem ocorrer por defeitos das peças que vieram no veículo. E algumas delas, como é o caso desse Jeep Grand Cherokee, que deu defeito na bomba de combustível, eles podem alegar qualquer coisa, que o combustível é ruim. Como o combustível é ruim se eu abasteço num posto na cidade, que eu sempre abasteci todos os meus carros e nunca deu problema, né? Eu não abasteço num combustível de mais baixa qualidade, eu abasteço num posto Shell, por exemplo. Então, é difícil comprovar que é um combustível de má qualidade. Mas a Jeep negou a garantia do veículo. E aí? Vai fazer o quê? Vai bater na Jeep? Não vai, não tem jeito, não tem o que fazer. Então, essas peças de defeito, tá? E uso cotidiano. E aí tem uma peça aqui que dá dentro da manutenção corretiva, que é de uso cotidiano, que eu vou explicar para vocês, que é a que vai dar mais polêmica, tá? E uma outra que é muito normal, e a gente vai ter, eu vou citar alguns itens que é desgaste natural, tá? Esse aqui é o mais polêmico de todos, porque eu vou citar aqui quais peças são de desgaste natural, que você não vai acreditar que não está incluso aí no seu carro por assinatura, tá? Então vamos lá. Primeiro de todos, e o mais polêmico, que é um item de desgaste natural, que todo carro desgasta, e que todo carro vai ter que ser trocado antes dos 30 mil quilômetros. Raro um carro que vai durar mais do que 30 mil quilômetros, esse item que eu vou falar aqui agora, que é pastilha de freio, tá? Eu já tive principalmente carros automáticos, tá? Carro mecânico, às vezes você ainda consegue segurar um pouco mais no câmbio e tudo mais, você consegue ainda ter uma durabilidade melhor da pastilha de freio. Então, isso inclui pastilhas, lonas, né, traseiras nos veículos que tem, e os discos de freio. Disco de freio é menos problemático, você pegar aí um contrato de 48 meses, 48 mil quilômetros, ou 2 mil quilômetros e 48 meses, vai dar aí, sou péssimo de conta de cabeça, mas próximo de 100 mil quilômetros, provavelmente você vai precisar de trocar o disco de freio. E aí, tá incluso ou não? E aí, olha só, eu já vou citar outra empresa que eu não cobro. Unidas Livre, pelo amor de Deus, plano de 48 meses, alguns até de 3 mil quilômetros, vamos pegar o de 2 mil, a gente já tá falando aí de 100 mil quilômetros, 96 mil, né? Vai ter que trocar disco e pastilha de freio. Sabe quem vai pagar a conta? Você que assinou a Unidas Livre. Sim, sinto te informar, mas pastilha de freio, disco de freio, lonas, não está incluso na Unidas Livre. Assim como não está incluso na Porto Seguro, assim como não está incluso na Movida, assim como não está incluso na V1 Assinatura, assim como não está incluso na Usicar, assim como não está incluso na Cinecar LM e nenhuma das outras empresas que a gente falou aqui. Não está incluso na VW Sign and Drive, tá? Então já dei a dica aí das empresas que a gente falou aqui até então, que já tem vídeos aí no canal, nessa playlist que eu deixei antes para vocês, que não cobre. Mas tem mais um item, paleta de limpador, tá? Esse trem tem que trocar todo ano e não tá no manual. Isso não é preventivo, isso é corretivo. A Localiza troca, é só você fazer a reclamação de que não está limpando, comprova para eles que eles vão trocar para você a paleta do seu limpador. As outras empresas não vão trocar. É isso mesmo, eu já citei aqui qual é a empresa que faz manutenção corretiva, é a única, Localiza Meu. Acreditem se quiser, mas a Localiza Meu faz manutenção corretiva dos veículos dela. E eu chequei isso diretamente com a diretoria da empresa, que eu queria uma informação certa.
O caso de troca de pastilha, lona e disco, Localiza Meu é a única que vai cobrir. As outras empresas não cobrem. Trocar paleta de limpador vai cobrir? Vai. O caso do Jeep Grand Cherokee, queimar a bomba de combustível do carro, mesmo estando na garantia. Qual empresa quer cobrir? Somente a Localiza Meu ia cobrir essa garantia, esse defeito, porque é um defeito de uma peça que veio no carro, tá? É um absurdo as outras empresas não cobrirem esse tipo de defeito. Eu vou citar isso para todo mundo que vier assinar o carro comigo. Eu vou falar, ó, essas empresas, a Porto Seguro é boa, tem um seguro ótimo, mas presta atenção que não cobre pastilha de freio. Então, na hora de você fazer lá 24 meses, 2.000 quilômetros, você vai ter que pagar uma pastilha de freio lá para Localiza, tá? Ou para Porto Seguro. E aí um agravante a mais, eu vou falar especificamente da Flua, tá? E aí o que mais me assustou. Vamos lá, você tem um Jeep Grand Cherokee assinado pela Flua. Não tem disponível, tá, gente? Mas estou pressupondo que aquele Jeep que deu problema lá fosse um carro de assinatura. E ele tá lá com 40 e poucos mil quilômetros. E deu problema na bomba de combustível. Você vai ter que pagar, além daquele orçamento de 223 mil reais que o cara recebeu, mais 10% de custas administrativas pelo conserto do carro. Sim, eles ainda cobram 10% sobre o custo de nota fiscal comprovado com o pagamento daquele conserto. Absurdo. Flua, Jeep Fiat Flua. Pelo amor de Deus, né? O carro é seu. Como é que você me põe um negócio desse no contrato, né? Como que você não cobre manutenção corretiva? VW Sign and Drive, como que você não cobre a manutenção corretiva? O carro é seu, né? Ou então é empresas terceirizadas que você está cedendo aí para fazer isso e elas estão tendo que te pagar a conta. Absurdo, absurdo, né? Empresas menores, menores no sentido desse segmento, né, de locadoras, como a Porto Seguro, ainda tudo bem, né? Pode ser que ela consiga ajustar, mas a Volkswagen e a Flua, absurdo já não constar que tem manutenção corretiva inclusa nas assinaturas, tá? E tem mais coisas, tá? Troca de embreagem. Você assinou um popular lá na Unidas Livre, né? E vai ficar aí 48 meses com seu carro. Muito provavelmente você vai precisar de trocar a embreagem do seu carro. E aí, adivinha? Você vai pagar a embreagem do seu carro. Absurdo! A gente não tá falando aqui de desgaste antecipado, tá? Desgaste antecipado, se acabar com uma embreagem do carro em 20 mil quilômetros, certeza, você fez merda ali na embreagem para poder ter acabado com 20 mil quilômetros. Uma embreagem vai durar aí pelo menos 60, é um valor aceitável, mas tem uns que duram 80, 100 mil quilômetros. Mas vamos lá, acabou a embreagem com 60 mil quilômetros. Se for na Localiza Meu, cobre. E se for na Unidas Livre? Não, você vai pagar a conta da troca da embreagem. Se for na Porto Seguro, você vai pagar a conta da troca da embreagem, né? Carros automáticos ainda mais tranquilo, mas vai ter que pagar a conta do disco de freio e da pastilha, tá? Tem mais coisas, amortecedores. Tem carros com 80 mil quilômetros que está com amortecedor ruim. E amortecedor e freio são itens de segurança, tá? Por isso, manutenção corretiva. Precisam ser trocados quando se detecta que estão com problema. Você vai ficar com um carro que está com menos segurança, que numa situação de frenagem com uma suspensão ruim, você vai ter um tempo maior de frenagem. E aí, se você bater esse carro, quem vai pagar a conta? Você. Então você vai ter que trocar esse item do seu carro. Isso é absurdo, né? Então, amortecedores, troca de pastilhas de freio, né? Imagina, você não vai trocar a pastilha de freio do carro, você vai ficar sem freio. Como assim, gente? Isso não existe, né? E são custos que eu, como assinante de um carro por assinatura, quero nem saber se vai trocar, se não vai. O problema é de quem é o dono do carro. Eu não sou o dono do carro, né? Quem é o dono do carro é a empresa. Então ela tem que me entregar o carro em perfeitas condições de eu poder assinar esse carro, tá? De poder utilizar esse veículo. Então, tem mais um item que é pneu, tá? Pneu é a única exceção, porque pneu é sim uma manutenção corretiva. E pneu é a única exceção, e eu vou explicar por quê. Porque no pneu tem uma marca de segurança que chama TWI, Tread Wear Indication, né? Que é a troca do pneu, é onde chegou ele naquele limite, eles vão ter que trocar o pneu, tá? E aí, isso eu consultei e todas as empresas incluem a troca de pneu. Ao chegar na medida do TWI, ou, algumas ainda têm essa cláusula do ou, ao atingir 40 ou 45 mil quilômetros, dependendo da empresa, beleza? Então é isso, gente. Muito cuidado com qual empresa vocês estão escolhendo, que o barato pode sair caro. Coloca aí na conta dessas empresas, na hora de vocês compararem ela com a Localiza Meu, pelo menos uma troca de freio, né?
Se for o carro mecânico, põe aí uma troca de embreagem também. E se você for fazer um contrato muito longo, numa Unidas Livre, por exemplo, que a maioria das pessoas fazem 48 meses para sair mais barato, coloca aí também na sua conta um amortecedor. Depois você vai dividir isso por 48 meses, tá? E ver se você não está pagando mais caro do que as outras empresas, que às vezes oferece ali R$ 50 mais caro e você fechou na Unidas, por exemplo, ou R$ 100 mais caro e você fechou na Porto, e deixou de fechar com essa outra empresa e você vai pagar a conta no final. Então, o que precisa ser analisado aqui? Custo final de se manter o veículo assinado, tá bom? Então é isso aí. Fiquem ligados, cuidado com essa questão aí que o barato pode sair caro para vocês. E eu vou deixar alguns cards aqui, redar pro lado aqui para vocês verem os cards. Tudo sobre carros por assinatura, comparativo das empresas de carro por assinatura, onde a gente fala lá da Localiza Meu, não tinha esse item lá, então atualizado aqui agora. Nosso site assenecarros.com.br, que você pode fazer uma cotação unificada, um cadastro, todos os consultores vão entrar em contato com você. E se inscreva aqui no meu canal para você ver mais vídeos como esse, a gente se vê por aí. Abraço, até mais!